Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconhecemos ser pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessamos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantando, vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos une convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como
a pessoas espirituais. Tive de vos falar como as pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não éreis capazes de tomá-lo, e nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois que é Paulo, Apolo, que é Paulo? Não passam de servidores, pelos quais chegaste à fé, e cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário, proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. No Senhor nós esperamos confiante, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele, seu santo nome é nossa única esperança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los.
Ao pôr do sol, todos os que tinham os doentes, atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava na sinagoga das Judeias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos vendo hoje nessa carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nos dá um parecer que isso pode acontecer conosco, pode acontecer na nossa paróquia, e nós, como verdadeiros cristãos, como cristãos sábios, temos que saber conduzir essas coisas. Essa carta aqui, Paulo escreve para ele sobre os problemas que estava acontecendo na igreja de Corinto. Uma igreja que estava começando já com os problemas sérios, por causa de divisão. E às vezes acontece até hoje, essa divisão entre membros da igreja, porque um quer isso, outro quer aquilo, porque um é a favor disso, outro a favor daquilo, um não gosta daquilo ali, mas gosta disso, e fica aquelas intrigas. É isso que nós temos que ter cuidado, senão nós vamos ser chamados como Paulo dirigiu esse povo aqui. Paulo foi direto e disse para eles, né? Vocês estão sendo imaturos, estão agindo como crianças na vida cristã. E é assim no nosso dia a dia, quando nós não procuramos enxergar a validade, o que é mesmo ser a igreja. Como é válido ser igreja de verdade. E esse povo de Coríntios não estava acontecendo. Brigando por causa de Paulo, Apolo, e Paulo, Apolo, e assim vai. Que interessava. Quem era Paulo, Apolo? Como disse Paulo, um plantou e o outro regou. E os frutos vão crescer, e assim tem que ser com a gente. Às vezes as pessoas começam a procurar a igreja por causa de padre. Eu vou lá porque aquele padre é isso. É um santo padre. Não vamos na igreja por causa de padre. Podemos fazer isso. Esse povo aqui estava nessa discussão, preferia Paulo, outro Apolo. E nós? Então nós temos que ter esse cuidado. Seja o padre que vier quando trabalha com a gente, nós temos que trabalhar com aquele padre. Porque nós não estamos ali. E às vezes há divergência justamente por isso. Então vamos tomar esse cuidado aí, para não estar ferindo a nossa espiritualidade. Porque Paulo, o que ele fala aqui? Não pude falar-vos como as pessoas espirituais. Por quê? Ele não pôde falar como pessoas espirituais, porque elas não estavam dentro da espiritualidade, não estavam cheios do Espírito Santo. Estavam agindo de outra maneira. E nós temos que trabalhar agindo de acordo com o Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo nos pede. E não buscarmos divisões na igreja, que às vezes acontece. Então, porque aquele que anuncia o Evangelho, ele não fala a língua humana, fala a língua do Espírito. Por isso, aquele que anuncia o Evangelho aqui, fora da igreja, todos têm que estar cheios do Espírito Santo, buscar essa espiritualidade. Senão nós estamos trabalhando assim em vão como criança, não estamos
com a obra do Espírito Santo junto conosco, caminhando. Falar de Deus, viver Deus na igreja como nós estamos aqui vivendo hoje, nós temos que viver com o Espírito. E não só como pessoas humanas que somos. Somos humanos, mas aqui nós temos que estar cheios do Espírito Santo. E o evangelho de hoje, esse evangelho tão conhecido aqui, não sabemos se Pedro gostou dessa atitude de Jesus, mas ele curou a sogra dele, né? E o que fala? Que ela ardia de febre, Jesus só ordenou que a febre saísse, e a febre saiu. Muitos empecilhos, muitas coisas na nossa vida, se tivermos a fé, é isso aqui. Basta Jesus quer, sai de nós. Tanto coisas do pecado, como doenças, doença do corpo, doença espiritual, temos que estar pedindo, estendendo a mão de Jesus. O Evangelho de Marcos fala dessa mesma passagem, só que Marcos diz que Jesus pegou a mão dela e puxou. É assim que nós temos que viver, estendendo a mão, buscando a mão de Jesus, para que Ele possa curá-lo, para que Ele possa dominar-nos e não ficar afastado de Jesus. Estender a mão para Jesus é ir buscar, é ir em direção a Deus. É isso que nós temos que fazer aqui, buscar Jesus, porque muitas vezes nós estamos como a sogra de Pedro, doente, e não percebemos às vezes. Doente, bastante doente, como ela estava aqui ardendo de febre, muito doente, nós às vezes estamos dessa maneira com o nosso espírito interiormente. Nossa espiritualidade está doente e nós temos que estar estendendo a mão para Jesus. E Jesus, né, lá no versículo 40, fala que Jesus passou a ser um objeto de procura pelas multidões, porque perceberam que aquele era o verdadeiro Messias. Aí a multidão começa a procurar, e ele curou, expulsou demônios. Mas o que ele falou? Eu não vim. A minha missão não é só aqui. A minha missão é em outros lugares. Foi para a Judéia. E assim por diante. E nós vemos que hoje, depois de 2000 e tantos anos, esse Jesus que estava vivendo o seu apostolado de levar o nome de Jesus, o que sobrou para ele foi uma cruz. Mas ele deixou pronto para que os apóstolos dessem continuidade, que levasse o evangelho em diante, que continuasse essa pregação. E a palavra dele, a palavra de Deus está conosco até hoje. Esses ensinamentos não ficou só naquela região, na Judéia, só naquela região que Jesus viveu. A palavra de Deus está no mundo inteiro, porque Jesus preparou esses apóstolos e mandou que encaminhasse, porque ele sabia que o que ele ia receber em troca de tudo isso, de mostrar qual era o caminho de Deus, mostrar qual é o caminho da salvação, seria a cruz. Mas deixou os apóstolos e também deixa hoje cada um de nós aqui, para falarmos dele, para ensinarmos para as pessoas quem é Jesus e por que Jesus veio. É só falar, Jesus veio para nos salvar, mostrar qual é o caminho do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Ó Deus e Pai, vós sois nossa eterna novidade, e vosso coração se volta intensamente para nos amar e nos libertar. Por isso, confiantes, vos apresentamos nossas preces. Inspirai vossa Igreja para que seja fiel em sua missão, acolhedora das pessoas e humilde em servi-las, nós vos rogamos.
Conduzi-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Fazei-nos cristãos comprometidos com o evangelho de vosso Filho e instrumentos de vosso reino, nós vos rogamos. Conduzi-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Tornai-nos cristãos abertos, acolhedores e sempre dados ao serviço da vida, da dignidade humana e da caridade fraterna, nós vos rogamos. Conduzi-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Rezemos pela saúde da pequena Catarina, por todas as juntas médicas que cuidam dela. Rezemos também por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda a saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais, para que os cientistas e técnicos sejam inspirados e descubram o tratamento para esse mal que atinge toda a humanidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso, guiai nossa vida conforme vossos desígnios e fortalecei-nos na vivência cristã e na prática do bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecidos, elevamos nossos louvores ao Pai. Com braço forte, Ele conduziu o seu povo e continua a acompanhar a igreja peregrina neste mundo. Bendito seja Deus para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graça ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Nós vos damos graça, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo que fizeste no meio de nós, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que nos desse como imagem viva do vosso amor e de vossa bondade. Bendito seja Deus para sempre. Enviai sobre nós aqui reunidos em torno do vosso altar o Espírito Santo e dá a esta terra que nos sustenta uma nova face. Que haja paz em nossas famílias e cresça em nossa comunidade a alegria de sermos vossos filhos muito amados em Cristo Jesus. Bendito seja Deus para sempre. Ó Deus, Criador do céu e da terra, os nossos louvores, nossas preces chegam a vós pelas mãos daquele que é o nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito, o teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza, minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, o que eu preciso, meu Deus, em teus braços está, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Senhor Jesus Cristo, disseste a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, participamos da comunhão, corpo e sangue do Senhor em profunda unidade com nossos irmãos que tomam parte da celebração eucarística, memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O corpo de Cristo será nosso alimento. Provai e vede como o Senhor Jesus é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. Não, tu não deixaste fria a terra, tu permaneceste entre nós, nos alimentas de ti. És o pão da vida, inflamas com o teu amor toda a humanidade. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transforma
Bem-aventurados os que constroem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Restaurado a vossa mesa pelo pão da vida, nós os pedimos, ó Deus, que esse alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São Benedito, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria.